Ao professor Yuri para mais uma aula sobre o desenvolvimento web. Hoje a gente inicia um trabalho novo que é os nossos estudos sobre bancos de dados. E o nosso banco de dados que vamos escolher será o MySQL, ou seja, o servidor gerenciador de banco de dados, SGBD, né, como dizem na sigla, será o MySQL. E por que a gente escolheu o MySQL? O MySQL, para aplicações de pequeno porte, para aplicações web, até médio porte, ele é comumente, né, suportado pelo MySQL. Ele nos dá uma possibilidade muito boa. Além de tudo, ele é um sistema de gerenciador de banco de dados gratuito, né? Então você não paga até certo ponto para utilizar. Se você precisar de uma aplicação com uma extensão maior, com um armazenamento maior, aí você recorre a uma licença, né, que suporte uma aplicação de grande porte. Mas aplicações comuns de médio, né, pequeno e médio porte, o sistema operacional, o sistema gerenciador de banco de dados mais utilizado no mercado é o MySQL. E o que é, né, um sistema gerenciador de banco de dados? Um sistema gerenciador de banco de dados é tudo que suporta os dados da sua aplicação, que armazena os dados da sua aplicação, que te dá a possibilidade de usar uma linguagem para você consultar esse dado, para você estruturar esses dados. E qual que é a linguagem comumente utilizada na maioria dos sistemas de gerenciador de banco de dados? É o SQL, Structural Query Language, né? Ou linguagem de consulta estruturada. É a mais comumente utilizada. Então, o sistema gerenciador de banco de dados, além de armazenar, ele te dá suporte à utilização de uma linguagem de consulta estruturada, que no nosso caso será o SQL, né? Então, o MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados, ele é relacional, nós já vamos falar um pouco sobre o que é relacional, é gratuito e ele utiliza para você estruturar consultas a linguagem, né, de consulta estruturada SQL. Então, pessoal, ao longo desse curso, nós vamos aprender a instalar, configurar, né, e utilizar um sistema de gerenciador de banco de dados. Então, a gente vai aprender a instalá-lo, a configurá-lo e a utilizá-lo. A gente vai utilizar o banco de dados, né, tudo que ele nos dá de opção, utilizando a linguagem SQL. Então, a linguagem SQL, ela nos permite definir um banco de dados, manipular os dados, controlar os dados, transacionar os dados e recuperar os dados. Então, nas nossas aulas, nós vamos aprender a fazer tudo isso. Definir, manipular, controlar, transacionar e recuperar dados utilizando a linguagem SQL, com suporte do nosso sistema gerenciador de banco de dados, MySQL. Aqui na nossa imagem, a gente tem uma abstração de como funciona um servidor de banco de dados. Ele funciona como uma interface, né? A gente já estudou interfaces, é tudo que liga um sistema em outro. Então ele liga os nossos sistemas, as nossas aplicações aos dados propriamente ditos, né? Aos dados armazenados. Então eu tenho um repositório de banco de dados, que é um servidor de banco de dados, tenho as nossas aplicações. Então, o SGBD ele fica no meio com uma interface para nos permitir manipular estes dados. Então, ele é a interface entre a aplicação e os nossos dados armazenados. O SGBD, então, pessoal, ele controla o acesso e armazena os dados, né? Então, a função dele, né, a função principal
é controlar o acesso, ou seja, permitir o acesso a pessoas, né, ou a sistemas, aos nossos dados, e organizar esses dados em tabelas. Então, eu tenho os meus dados todos organizados em tabelas lá no meu servidor, né, persistido, e o SGBD, além de armazenar isso organizado, ele vai definir quem pode ou não acessar estes dados. Tudo isso utilizando a linguagem de consulta estruturada SQL. Já que a gente falou sobre esse armazenamento dos dados em tabelas, a gente cai em outro princípio do nosso sistema de gerenciador de banco de dados MySQL, que é o banco de dados relacional. Então, o que é um banco de dados relacional? Um banco de dados relacional, pessoal, nada mais é do que uma estrutura de dados armazenadas em tabelas, e essas tabelas elas possuem, né, tanto o nome como o índice como dados, né? Então a gente tem tabelas com nomes, índices, dados, e essas tabelas se relacionam entre si dependendo do assunto, né, do assunto que elas forem identificadas, elas se relacionam. Então eu tenho tabelas armazenadas dentro do meu servidor. Essas tabelas elas possuem nomes, índices e elementos. E essas tabelas, dependendo do assunto, elas se relacionam entre si. Aqui a gente tem tabelas alunos cursos, né? Então essa tabela, ela possui um índice e ela possui outros dois campos, que ela vem de relacionamento entre a tabela alunos e a tabela cursos, né? Então isso aqui em alto plano, né? Em alto plano, uma estrutura de dados relacional, utilizando tabelas. Então, o nosso banco de dados MySQL, ele é um sistema gerenciador de banco de dados relacional que utiliza tabelas para armazenar dados e para relacionar essas tabelas que possuem os mesmos interesses. Então, pessoal, já que a gente está por dentro do que é um sistema de banco de dados relacional e de qual é a estrutura do MySQL, né, que ele é um sistema de banco de dados, que ele é relacional, que ele é gratuito e que ele possui a linguagem de consulta estruturada SQL, né? A gente viu aqui o que é um banco de dados relacional e como essas tabelas são relacionadas, né? Os dados são persistidos em tabelas e essas tabelas são relacionadas entre si, né? Então, já que a gente sabe tudo isso, vamos prosseguir um pouco mais e entender sobre o que essa linguagem, né, SQL pode nos dar. Bom, o SQL, pessoal, ela é uma linguagem que é utilizada na maioria dos sistemas de gerenciamento de banco de dados. Aqui a gente tem alguns exemplos dos sistemas de gerenciador de banco de dados que utilizam a linguagem SQL, né? É o caso do MySQL, que nós vamos estudar. A gente tem o PostgreSQL, a gente tem o SQL Server da Microsoft, e a gente tem o mais famoso, né, o mais utilizado em aplicações de grande porte, que é o Oracle. Então, a gente sabe que a linguagem, né, SQL, ela é utilizada para definir, manipular, controlar, transacionar e recuperar dados. E ela é utilizada nos principais bancos de dados existentes no mercado, nos principais servidores de bancos de dados existentes no mercado. E a nossa linguagem SQL, ela é dividida em 5 subcategorias de instruções, que elas são bem específicas e cada um tem um objetivo, né? A gente tem aqui a DDL,
a Data Definition Language, né, linguagem de definição de dados. A DDL, pessoal, ela trata, né, da modelagem de dados. Então, ela faz a estrutura que vai receber os dados, né? Então, é a criação das tabelas. Ela não manipula os dados propriamente ditos, ela manipula a estrutura que vai receber os dados. É como se você estivesse fazendo o esqueleto de um prédio, né? Levantando as vigas, né? Então, é a estrutura que vai suportar uma casa, por exemplo, né? Então, ela permite a criação, a remoção e a modelagem das estruturas de um banco de dados, né? Então, nesta fase aqui, a gente faz o projeto dentro das minhas tabelas, né, que irão receber os dados das tabelas e do relacionamento, né? A gente não fala no DDL, não utiliza, né, os comandos DDL para manipular dados, e sim para manipular tabelas, né, as estruturas que vão receber os dados. A segunda categoria, né, de manipulação, a gente tem a DML, que é a Data Manipulation Language, né, é a linguagem de manipulação de dados. Essa sim, né, são as instruções que a gente tem para incluir, remover e manipular os registros armazenados, né? Então, quando eu preciso manipular os registros que estão dentro das tabelas, eu utilizo comandos DML, né? Então, a gente tem uma diferença entre essas duas. A DDL, eu manipulo as tabelas, né? Eu crio, removo ou manipulo as tabelas. E a DML, eu crio, manipulo, né? Ou removo os dados que estão armazenados nas tabelas, né? Uma eu crio a estrutura, a outra eu crio, né? Eu dou forma a estes dados que são armazenados ali. A nossa terceira categoria, DCL, Data Control Language, né, linguagem de controle de dados, essa categoria aqui ela é bastante importante, que ela controla o acesso dos usuários aos dados, né? Então, ela permite ou não que certos usuários insiram e manipulam os dados. Ela também dá, né, certos limites a esses usuários. Então, não é todo usuário que pode manipular uma certa tabela, não é todo usuário que pode criar uma tabela, não é todo usuário que pode excluir. Eu tenho usuários que podem criar somente tabelas, eu tenho usuários que podem somente manipular os dados da tabela. Então, os comandos, né, as instruções DCL são utilizadas para a gente, né, dar acesso aos usuários ao meu banco de dados. É controlar o acesso dos usuários ao meu banco de dados. A nossa quarta subcategoria, a DTL, Data Transaction Language, linguagem de transação de dados, né, ela é que organiza, né, se uma transação ela é efetivada ou não. Então, toda vez que eu faço uma transação DDL, DML, DCL, o DTL vai determinar o início, né, o início dessa transação, a transação propriamente dita e a finalização. Por que isso é importante? Porque às vezes eu tenho mais de um usuário acessando a mesma tabela, né, e efetivando uma transação no meu banco de dados. Então eu tenho que definir as regras, né, de início, controle e finalização dessa transação. Então toda vez que eu faço alguma consulta, alguma alteração no banco de dados ou remoção de dados, o DTL vai permitir ou não, né? Ele vai ver quem que está acessando o mesmo banco de dados, quem que está fazendo alguma transação parecida e vai definir se a transação pode prosseguir, se ela pode continuar e se ela pode ser finalizada. É para isso que serve o DTL. E por fim, a nossa última subcategoria, nós temos o DKL, né? Data Query Language, né? Linguagem de consulta de dados. O que o DQL faz? O DQL, pessoal, eles são cláusulas, né? Você cria cláusulas que você determina a forma que uma tabela irá se relacionar com a outra, né? Ou seja, quando eu unir uma tabela e eu tenho dados parecidos, eu incluo esses dados de que forma, né? Eu somo os dados,
eu excluo um dos dados que são parecidos, né? Eu multiplico um pelo outro. Então, essa aqui são as cláusulas que a gente cria quando a gente vai manipular mais de uma tabela, ok? Não se preocupem, né? Por enquanto a gente só está verificando aqui qual que é a teoria por trás, né, das consultas. Então a gente tem, né, no SQL, que são a nossa linguagem, né, os comandos subdivididos aqui em 5 grupos, né? O DDL, que manipula a estrutura dos meus dados, né? Ou seja, manipula a criação e relacionamento de tabelas. O DML, que permite, né, que a gente manipule os dados que estão armazenados nessas tabelas, né? Eu tenho o DCL, né, que organiza, permite ou não, né, o acesso aos usuários ao meu banco de dados, né? Então ele controla o acesso dos usuários. Eu tenho o DTL, né, que permite o início, o meio e fim de uma transação, e tem o DKL, que são os nossos estabelecimentos de cláusulas, né, quando eu vou unir uma tabela a outra, né, ou então remover dados de uma tabela, tá? Não se preocupem, né, como eu disse, a gente vai aprofundar em cada um desses comandos, né, desses grupos de comandos. Cada um desses aqui possui inúmeros comandos, né? Nós não vamos conhecer todos porque é impossível, mas o básico, né, para vocês prosseguirem e ter um conhecimento assim médio, né, vocês terão aqui na aula e dependerá de vocês aprofundar, né, o conhecimento praticando. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham entendido, né, por alto como funciona, o que é um SQL, né, o que é um sistema de gerenciador de banco de dados e o que é o sistema de gerenciador de banco de dados que nós vamos utilizar, que é o MySQL. Nas próximas aulas nós vamos praticar, né, mais um pouco, nós vamos aprender a instalar e configurar, né, o nosso MySQL. Então, até a próxima aula.